quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Satisfação adentrar na presença de Deus com toda a reverência. Vamos ler aqui em São João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Senhor Deus, obrigado por mais este dia que o Senhor tem dado a cada um de nós. Cada dia que nós passamos, cada dia que o Senhor dá, eu creio que é uma oportunidade para cada um de nós posicionar nossas vidas, melhorar diante de Ti, pelo menos ter o desejo de melhorar. Porque nós sabemos que tudo depende do Senhor, nada vem de nós, tudo é de Tua palavra, tudo é desta predestinação que o Senhor já fez por nós antes da fundação do mundo. Então estamos aqui para que o Senhor possa vir falar em nossos corações. Nós dependemos do Senhor, tanto para ouvir quanto para falar. Ajude, Senhor, mais um pouquinho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentados. Dê atributo, convertendo em palavra. Nós viemos de atributo à palavra. Fomos diferente do Filho. Palavra. Ele veio de teofania, de logos, ele veio a palavra. Então nós não podemos, diz o irmão Brana, não viemos desta forma como Jesus veio, né? Ele veio de teofania e se fez carne. Ele veio de palavra e se fez carne. Nós viemos de atributos, de pensamentos. Tivemos que se fazer carne, vindo pó, para poder ser tentado, para poder Deus desenrolar o plano salvífico dele. E aqui nós estamos. É por isso que o irmão Brana diz que nós não sabemos todas as coisas,
como Jesus Cristo, como Ele sabe todas as coisas. Agora que nós estamos descobrindo quem somos. E isto é uma coisa muito tremenda. A gente só tem que agradecer a Deus. Nós só temos que agradecer a este ministério que Deus, mesmo Ele sendo Deus invisível, porque em Gênesis, quando Ele fala no princípio criou Deus céus e terra, diz o irmão Brana que ali Ele estava criando também o Filho Palavra, o princípio. Ele criou, Ele já tinha criado aquele Filho Palavra que teve princípio. Ali o corpo de Deus, porque antes que Deus viesse nesta teofania, antes que Deus viesse neste corpo, palavra, Ele, neste logos, né, o irmão Brana fala que os teólogos eles falam logos, né, mas o irmão Brana diz é melhor dizer de teofania. Então Ele era aquela luz branca, Ele era o Deus invisível. Assim a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, o Deus deste século, o imortal, o invisível Deus. A gente vai em Colossenses 1:15, também ele fala, aquele que habita a imortalidade, o Deus invisível. Então Deus, Ele era invisível no começo, no princípio, né? E Ele fez o corpo, palavra para Ele fez essa teofania, esse logos que desprendeu do seio do Pai. Hoje, irmão, eu sou agradecido que se fala alguma coisa, não é porque eu sei, não é porque eu sou sábio, é porque eu creio em João. Eu creio em João. Então, quando você tem a humildade de crer em João e não pensa que João era um homem formado, não pensa que João era um homem teólogo, João também era um homem de 4ª série. Né? Então, a gente vai ver o irmão Branham também era um homem de 7º grau. De 7º grau. E a gente vai ver os que acompanham a noiva, não estou dizendo que não vai ter nem um homem estudado, nem um homem inteligente, mas que tem que perder toda essa inteligência para Deus poder colocar a inteligência dele. Então, se não fosse esse ministério de João, nós estaríamos perdidos. Hoje nós sabemos posicionar as coisas, é através deste ministério. Então, somos gratos que não temos medo de errar. Nós não estamos aqui para ganhar o mundo inteiro. Nós não estamos aqui para dizer que nós somos o homem. Não, nós somos aqui, tenho um ministério local, isso reconheço, mas creio uma mensagem mundial. Eu não sou diferente de você. Você é igual eu. Você também é uma pessoa que crê no mesmo ministério mundial. Essa que é a nossa diferença. A nossa diferença é esta mensagem. A nossa diferença não é outra coisa. Não é que eu tenho um grande ministério, sou o homem que atrai as pessoas. Não, não é isso. O que nos atraiu do ano 2000 para cá foi esta mensagem. Mesmo com a partida do nosso precioso e saudoso pastor, né, Osmar Brana, esta mensagem ainda está nos atraindo. Ela está nos atraindo ao ponto de nós descobrirmos através, por isso que eu sempre friso, a fé ela vem pelo ouvir. Você não fique só, eu não digo que você não tem que ouvir o seu pastor, cada ovelha ela tem que ouvir o seu pastor. O pastor ele tem um ministério de Deus, né? Agora, todo pastor que proíbe você ouvir, todo o pastor que é contra este aperta o play, então quando ele combate ferozmente, você já sabe que não é Deus que está nele. É igualmente você ver uma pessoa dizer que crê, anda com a Bíblia debaixo do braço, diz que crê na Bíblia, mas quando a gente vai mostrar o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, eles não creem. Eles não creem. Quando a gente mostra para eles que não existe na Bíblia batismo em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eles não creem. Ontem eu pedi para o irmão Diego fazer uma pesquisa para mim a respeito do concílio ecumênico, né? Então, o que é que eles fazem? Eles chegam a dizer que isso varia de igreja para igreja, eles tentam deturpar a coisa. Mas, na verdade, espiritualmente, tudo já aconteceu. Eles já estão unidos,
falta só a manifestação de todas as coisas que está acontecendo agora. Está acontecendo agora, neste momento. Olha, Mombrana falou do Concílio Ecumênico há mais de 60 anos atrás. Antes mesmo da abertura deste selo, ele falou do concílio, que as igrejas estavam já tudo unidas. Tu diz, não, não pode, pastor. Eles estão, no espiritual eles estão, na trindade eles estão, na doutrina católica eles já estão unidos. E nós não estamos aqui para combater isso, porque isso já veio e já está. O tempo de combater era o tempo do irmão Brano, o tempo de combater era o tempo da primeira e segunda etapa. Agora não. Agora o que Deus está fazendo é nos posicionando nesta plataforma de arrebatamento através desta mensagem de João. Então, nós viemos de atributos. Nós viemos de atributos, a pó, a carne, para ser tentado. E Deus veio de teofania, Deus veio de logos, a carne, de palavra a carne. Eu vou ler aqui essa mensagem. Quem é este Melquisedeque? Uma mensagem muito boa, se você puder ler na sua casa. Isso aqui é uma mensagem tremenda. E é engraçado que você pode ouvir qualquer outro pregador e você não vê que cria vida na mensagem. Mas se você ouvir o homem certo, Apocalipse 10, do 8 a 11, a mensagem cria vida. A mensagem dá vida. A mensagem, a gente vê que a mensagem está em nós. Simplesmente Deus só vem trazendo, abrindo, revelando, porque Deus trata com o indivíduo. Né? Deus trata com o indivíduo, Deus trata com a pessoa. Você é este indivíduo, eu sou esse indivíduo que Deus trata. E para Deus tratar contigo, tu tem que dar uma oportunidade de ouvir. Você tem que ouvir, porque se não ouvir, você não vai conseguir ter esta revelação, esta fé que precisa de ter para arrebatamento. Mesmo que muitas das vezes você até não pode entender, né? Mas você crê. O importante é você crer. O importante é você não ficar contra. Diz, não, eu creio, eu não entendo, mas eu creio. Eu creio em tudo que Brana revelou, eu creio em tudo que João profetizou novamente, eu creio. Eu creio no ministério do ICD, eu creio. O irmão Brana tinha um ministério, ele tinha algo sobre ele que Deus colocou para ele gravar todas as suas pregações. Deus permitiu gravar todas as pregações do irmão Brana. Por quê? Porque viria um tempo que ia se manifestar esse João. Você sabia que todas essas mensagens guardadas foi direcionada somente a este ministério? Ele que teria o posicionamento dessas coisas aqui. Aí tu diz, não, mas o pastor fulano, ele prega bem, mas o que foi que o pastor fulano fez? O pastor fulano é contra a terceira etapa. Pastor fulano é contra o cordeiro que está fora do trono. E você ser contra o que Deus está fazendo no dia, você é um opositor da mensagem. E você sendo um opositor da mensagem, você está blasfemando contra a mensagem do dia. Então não adianta o pastor ele ter um ministério tão grande, não adianta o pastor ser tão eloquente, não adianta o pastor ter estas mensagens tudo gravadas, mas não ter revelação dela, não se sujeitar, não se submeter ao ministério da hora, ao ministério do dia. Então não adianta, não vale de nada para Deus. Do que é que vale o ministério hoje da igreja pentecostal? Eles são muitos. Ou sabe do que vale? Vale para prender as pessoas com uma mensagem passada. É um trabalho que eles estão fazendo, é um trabalho. É um trabalho que a primeira e segunda etapa do irmão Brano está fazendo, é um trabalho. É um trabalho que a terceira etapa pirata hoje, depois da partida do pastor, está fazendo. É um trabalho que os pastores estão fazendo. Esses pastores foram levantados para segurar a vigilância, para segurar o não eleito para rapto, para eles ficarem apegados neles e não na mensagem. Eu não estou aqui nunca, nem o irmão Brana, nem o pastor Osmar, nenhum de nós aqui
trazer uma mensagem para você se apegar a nós. Nós estamos aqui dizendo para você tirar os olhos de nós e colocar os olhos ao esposo. O esposo não sou eu, o esposo não era Brana, o esposo não era Osmar. Osmar era que tinha o esposo dentro dele. O esposo é a palavra revelada do dia, da hora. Este é o esposo. Este que você tem toda a liberdade de convidar ele a entrar na tua vida. Aí esse sim, você convidar ele a entrar na tua vida, então a tua vida muda. Todo o complexo de inferioridade que você tem vai te deixar. Todo o espírito, ao contrário, que perturba a tua vida, te deixa. Eu acho que dia e noite nós temos que estar pedindo, contudo, é este esposo, é este Espírito Santo dentro de nós. É o que tem que estar na nossa mente diariamente. De Senhor, não dou conta. Senhor, tu já viu que eu sou fraco. Ele já sabia que nós éramos fracos. Nós podemos falhar como humano, nós podemos errar como humano, mas nós acertamos. Você sabe o que faz nós acertar nossas dívidas? É Ele. Você sabe o que faz nós nos arrependermos? É Ele. Você sabe o que faz nós crermos? É Ele. Eu vou ler aqui, senão eu fico só nisso. 67, quem é este Melquisedeque? Olha, agora vemos o atributo. Filho do seu espírito. Filhos de seu espírito. Ainda não tem entrado no corpo que tem a forma da palavra. Isso ele está falando dos filhos. Isso ele está falando de cada mensageiro. Isso ele está falando de cada eleito. Olha esse plano de Deus tão perfeito. Que você sabe por que você estava aqui? Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está atrás desta internet? Você sabe por que você diz que você crê no esposo, que é a palavra revelada? Você sabe por que você crê que você já foi casado? Era porque você é um atributo de Deus. Você estava no pensamento de Deus. E Deus viu nós agora neste final de era, porque nós estamos nos transformando de atributo à carne, de carne à palavra, de a palavra a esta teofania, a este corpo teofânico. Nós sabemos que esta teofania é a mensagem do dia. Este corpo teofânico, este corpo palavra é a mensagem do dia. Não adianta você querer ser uma teofania dos dias de Lutero, foi para ele. A mensagem de Lutero, o justo vive da fé, foi por dias de Lutero. Se você for querer ser uma teofania dos dias de Lutero, se você for querer ser a palavra, o corpo palavra do dia de John Wesley, se você for querer ser o corpo palavra do movimento pentecostal, se você for querer ser o corpo palavra de primeira e segunda etapa, eles não tinham o que nós temos. Eles não tinham, Paulo não tinha. Não adianta você querer ser este atributo, este pensamento manifesto nos dias passados. Nós temos que ser esta palavra, este pensamento. Nós estamos, Deus é tudo Ele, não é nada nosso. Nós não temos nenhum poder. O poder é tudo dele. É por isso que ele chegou a nós e ele disse na sua palavra para os seus discípulos: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, se ele exigiu perfeição, é porque ele mesmo viria e nos traria a este caminho que nós estamos. É por isso que eu digo, esta mensagem não vá pensar como os nossos irmãos, ministros, colegas desta mensagem, tenta desvirtuar o povo, trazendo uma sombra, trazendo um espantalho e dizendo que esta mensagem é de um defunto. Quando eu, como ministro, jogar para você que esta mensagem é de defunto, você sabe o que eu quero dizer para você?
quero dizer que a mensagem que ficou gravada não tem mais valia. Mas você sabe o que é isso? É para você não ouvir, mas o eleito não vai se apegar em pastor. O eleito não é pego, não é se apegado em pastor. O eleito, ele é apegado na palavra, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele não está apegado. Então é para tirar esta atenção. Mas a noiva, irmão, ela só dá atenção para o esposo. Porque a noiva é esse atributo que se converteu em carne, que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e teve o novo nascimento dessa, não só da primeira e segunda, mas esse novo nascimento da terceira etapa, para este corpo palavra, este corpo teofania, este filho prometido se manifestar. Era isso que nós estávamos esperando todo esse tempo. E isso vai ficando tão real. Olha só, filhos do seu atributo ainda não têm entrado no corpo que tem a forma da palavra. É isso que nós estamos aqui em processo. Mais uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra e ansioso. Nós estamos, irmão, em vez de você ter... Porque as pessoas sofrem de ansiedade, né? As pessoas, elas têm que sofrer de ansiedade pelas coisas certas, não pelas coisas erradas. Por que você não sofre de ansiedade para ter o Espírito Santo? Por que você não sofre de ansiedade por esta mudança de corpo? Por que você não sofre de ansiedade esperando este arrebatamento? Nossos corpos, a Bíblia diz que nossos corpos, eles estão ansiosos, esperando essa transformação, essa manifestação que já se manifestou. Não pense que vai, não pense que vai ainda manifestar os filhos de Deus. Os filhos de Deus se manifestaram. Malaquias 4. Esta mensagem, Laodiceia 38, fará duas coisas. Primeiro, converterá o coração dos filhos, a manifestação dos filhos aos pais. Segundo, revelará o mistério destes 7 trovões, revelado, que converterão divinamente, é o que converte os filhos. Não tem outra coisa para converter. Nós não estamos esperando outro João. O nosso João, que tinha que entregar este recado, ele já veio, já entregou, já foi. Nós estamos nesta hora zero de arrebatamento. Então, por que não ficar ansioso pelas coisas de Deus? Por que não ficar ansioso para ir lá e apertar o play? E se alimentar de coisas que edificam, não coisas que não edificam. É tantas coisas que a gente alimenta, que não edifica, tantas conversas, tanto. Se você for dar conversa, peça a mídia, você fica louco. Eu saí daqui, a última vez que viajei para o sul, eu saí daqui apavorado. Sabe por que eu saí apavorado? Das pessoas dizerem que era tanta câmera, tanto radar, e tanto isso e tanto aquilo. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou andar no meu carro? E quando você entra na estrada, não é nada que a mídia fala. Não é nada. Tem muitas pessoas que falam coisas verdadeiras, mas a maior parte é mentira, é para eles ganhar fama. É igual essa mensagem, ainda tem pastor que fala coisas que são verdadeiras, mas muito é que eles querem atrair o rebanho para si. E aqui eu não quero atrair o rebanho para mim. O pastor Osmar não queria atrair o rebanho para ele. Pastor João não quer atrair o rebanho para ele. Não, o rebanho não é para ser atraído a mim. Quem atraiu vocês foi a ressurreição desta mensagem, desta palavra. Eles nunca vão ver que depois que eles até me disseram que eu inventei uma doutrina nisso, mas eles nunca vão ver a ressurreição da mensagem depois da partida do pastor Osmar. Como os americanos nunca viram a ressurreição novamente da mensagem depois que o irmão Brana partiu.
Eles esperavam, passou 40 anos, é igualmente a ressurreição de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou para os discípulos. Houve uma ressurreição, mas também essa mensagem, houve uma ressurreição espiritual no ano 2000. Mensagem ao nascer do sol, parágrafo, eu creio que é o 67, houve uma ressurreição. A ressurreição não só aconteceu lá no Monte Pôr do Sol para o irmão Brana, para revelar, mas houve uma ressurreição para ele profetizar novamente. E aqui no 2024 houve uma outra ressurreição dentro da minha alma, dentro da tua alma. Este Deus entrar e verificar o que este João falava. Nunca vão ver isso. Vão pensar que eu sou louco. Eu sou louco por Deus. Eu sou louco por Cristo. Eu sou louco pelos trovões. Eu sou louco pela palavra revelada. Você não é um louco? A palavra, olha só, uma teofania. Este corpo está sujeito à palavra, ansioso. Espera ansiosa a mudança do corpo. Nós estamos aqui, irmão, que viemos, olha o que Deus fez, nós viemos de atributos a converter a palavra. Cristo veio de teofania, de logos, de palavra a carne. Nós não poderíamos, o irmão Brana vai falar aqui, neste trechinho aqui, ó. Agora a diferença entre ele e você, como um filho, qual é a diferença minha e sua? Qual é a diferença? Bora colocar, não vamos colocar nós, que a gente já se põe numa altura muito alta. Vamos colocar o irmão Brana, vamos colocar João, vamos colocar os mensageiros. Fica melhor assim, porque nós estamos representados nesse, nós estamos representados aqui no final em Brana e João. Nós não podemos fugir disso. Um apresenta o outro. Olha, agora a diferença entre você como um filho. Como um filho. Qual é a diferença entre você e o Filho Jesus? Vem, ele era no princípio a palavra. Você está entendendo? Jesus, ele era a palavra. Jesus Cristo era a palavra, o verbo. Por isso que disse, no princípio era o verbo. Se houve um princípio, houve uma criação. Criação, Deus criou o Logos, o corpo dele, palavra. E nós é diferente, porque nós éramos atributos. Viemos a carne. Ele vai expressar isso aqui. Aqui está a diferença entre ele e você, como um filho. Vem, ele era no princípio a palavra, um corpo em morfe. E ele entrou e viveu nisso, na pessoa de Melquisedeque. Você vai ver que aquele corpo que Melquisedeque estava, era um corpo teofânico. Né? Aí ele diz aqui, então mais tarde, nunca mais ouvimos de Melquisedeque, né? Que chegou com Abraão, que deu pão e vinho para Abraão, que o Abraão pagou todos os dízimos do seu despojo, aí nunca mais ele foi visto, porque ele se converteu em Jesus Cristo. Este Melquisedeque, esta teofania, se converteu em carne, se converteu em Jesus Cristo. Esta palavra teofânica. Vamos continuar. Melquisedeque foi o sacerdócio, porém se tornou em Jesus Cristo. Agora vocês passaram por isto, porque naquela forma ele sabia de todas as coisas. Quer dizer, o corpo palavra, que é Jesus Cristo, que é Deus. Por isso que diz no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, então ele sabia de todas as coisas. E nós, como os atributos, não sabemos em todas as coisas. Nós vamos chegar, quando nós sairmos deste corpo de carne, quando este corpo for transformado, que nós formos arrebatados, aí sim nós vamos ter consciência de todas as coisas. De todas as coisas. Aí diz, olha, ele sabia todas as coisas. E você nunca puderam saber isso ainda. Né? O que é que está nos trazendo para isso? O que é que está nos trazendo para essa posição de filho, deste corpo teofânico? O que é o corpo teofânico? É a palavra.
É a palavra. É por isso que a noiva ela tem que ser a palavra. O que é que a noiva é? É o corpo, palavra de Deus. Este corpo teofânico. Este corpo teofânico não é nada mais, nada menos do que a mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Não adianta você querer ter o corpo teofânico de Apocalipse 10, de 1 a 8. Não, foi para revelar. Você tem que ter, você não teria esse esclarecimento, eu não teria, nós não teríamos esse esclarecimento sem a mensagem de Osmar Brano. Que coisa que a gente tem que se... Vocês vieram como Adão, como eu, como Osmar Brano, nascido de sexo, passado por tentação, né? Vocês se tornaram um atributo à carne para seres tentados. Então nós passamos de atributo à carne. E Jesus Cristo passou de logos, de teofania, de palavra, que é a mesma coisa, a carne. É diferente. Porém, quando esta vida estiver terminada aqui, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos uma já esperando. Essa é onde vamos. Isso é a palavra. Então, podemos olhar atrás e ver o que fizemos. Agora não podemos. Agora somos ilimitados. O que trouxe a Brana e a João, e o que traz a noiva, vê, como diz a Bíblia em Romano, aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu à mente do homem, ao coração do homem, foi as coisas que Deus preparou. Quem é esse? Como é para você entender esta mensagem? Neste corpo de carne não tem nada do homem. O que tinha em Brana não era nada do homem. O que tinha em Osmar Brana não é nada do homem. O que Osmar Brana nos entregou é esta mente, este corpo palavra, é esta revelação da mensagem desta hora. Olha, deixa eu continuar. Isso é a palavra. Então podemos olhar através e ver o que fizemos. Agora, não entendemos. Nunca temos nos tornado a palavra. Só nós tornamos homens de carne, não a palavra. Mas agora, nós nos tornamos a palavra. Brana se tornou a palavra. Tu diz o quê, pastor? Quem foi que desceu ali no Monte Pôr do Sol em Brana? Em Apocalipse 10, 1, eu vi outro anjo forte que descia. Quem era aquela? Aquela tem um corpo teofânico. Aquilo era um anjo forte. Aquilo era Cristo. Aquilo era aquele Logos. Só esta maneira de Deus vir nos tornar a palavra, Ele, a palavra, descer e materializar no homem. E vir outro homem comer este livrinho, esta palavra, este corpo teofânico, e entregar a noiva para ela se tornar esta palavra. Não tem outro meio. Eu anoto e nem sei o que eu anotei aqui. Olha só, vou encerrar mesmo. Vocês estão com fome, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ali nós preparamos uma feijoada numa panela de barro. Essa panela de barro, ela foi inaugurada quando o pastor esteve aqui. Aí eu soube que o pastor gostava de comida quente. Aí eu peguei e fiz uma feijoada nessa panela de barro que ficava borbulhando. Quando ele olhou, ele disse: eu gosto de quente, mas não tanto assim. Então, não se preocupa que tem comida, tem churrasco. A gente nem pode falar que tem churrasco, senão vai chegar mais carro. Né? Vai chegando para chegar para ouvir a palavra. É bom que nós temos acesso à internet, isso é muito bom, este meio que Deus ainda está nos dando. Mas mesmo que acabe a internet, mesmo que acabe tudo, mesmo que queime o CD, mesmo que rasgue esse livro, esse corpo teofânico já está na esposa, já está em você, já está em mim, este corpo palavra, que é Apocalipse 10, do 8 a 11.
Amém? Deixa eu encerrar aqui. Eu não vou me alongar muito. Olha só, coisas que você já conhece, coisas que você conhece. 236. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá? Que podia discernir o pensamento na mente de Sara atrás dele? Esse não era Jesus, né? Não era Jesus, ele ainda não tinha nascido, hein? Aquilo, mas era um homem carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Isso daqui o irmão Brano estava mostrando para ver se os americanos, para ver se o tabernáculo Brano via que Deus, naquele corpo palavra, naquele corpo teofânico, naquele logos estava encarnado ali no tabernáculo Brano, revelando as coisas, discernindo. Aquilo não poderia ser um homem. Agora observe, bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Já é passado isso. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja. Veja, não mais. A noiva é chamada. Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. Então, nós não vamos casar. Nós estamos casados. Do ano 2000 para cá, Osmar Brana veio trazer essa consciência para nós. É por isso que aqui nós não estamos para escolher pastor, nós não estamos aqui para escolher igreja, nós não estamos esperando ninguém para trazer uma mensagem além dessa. Nada mais mexe com a gente. Se a gente tiver que perecer, a gente vai perecer neste monte de Apocalipse 10, de 1 a 8. Vamos ficar aqui. Vamos ser um tapete. Vamos ser um capacho aqui. Na presença de Deus. Deixa Deus fazer o que Ele quer nas nossas vidas. Nós não estamos procurando nada novo. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana e unir os dois. A igreja tem que ser o quê? A igreja tem que ser o quê? A palavra. De atributos, a palavra. De teofania, a palavra. A teofania, o corpo teofânico, é a palavra. É Jesus Cristo. Mas só que não é a palavra de ontem, é a palavra de hoje. Não adianta você ficar com a palavra somente de Apocalipse 10, de 1 a 7. Não adianta você ficar só com a palavra de 1963. Se você ficar com a palavra de 1963, você não sabe o que foi, o que aconteceu ali no Monte Pôr do Sol. Você não sabe que o Cordeiro teve que sair do trono de intercessão para revelar, para sentar no trono de vencedor. Para vencer. O trono de vencedor não é outro. Era este corpo palavra. Era este anjo forte, essa luz inacessível, agora materializada em um homem. Irmão, não é que o pastor Omar quis ser o profeta, mas é que Deus o fez profeta. Não é que nós queremos ser alguma coisa, queremos ser profeta. É que cremos na mensagem de um profeta. Nós comemos a mensagem de um profeta. Não tem outra coisa para a gente falar, não tem outro nome para a gente dizer. Vocês falam mais em Osmar Brana de que Brana. É o mesmo espírito. No dia de Brana, ele dizia, você fala mais em Brana de que em Jesus. Se não fosse Brana, nós não saberíamos que era Jesus. Brano ensinou nós a amarmos a Jesus. E João nos ensinou a amar a Brana. Descobri que é o seu novo nome. Não é somente o Brana que passou, o Brana que dormiu, mas é o Brana, a mensagem que ressuscitou este corpo palavra para dar inspiração, para fazer este homem ver
e pregar essas 3.000 e poucas mensagens, a noiva não se perde. Porque a noiva, ela é noiva palavra. Deixa eu ler só isso aqui. Olha só. Agora, isso daqui é a era de Laodiceia, 148. Agora não haverá nenhuma só pessoa sentada no trono do Senhor Jesus Cristo, que não haja vivido toda a palavra. Como é que a gente vai viver a palavra? Os adventistas dizem que ele vive a palavra. Os pentecostais dizem que ele vive a palavra. Primeira e segunda etapa diz que vive a palavra. A terceira etapa dessa, depois que partiu, o nosso amado e saudoso Osmar Brando diz que ele vive a palavra. Mas não é você forçar para viver a palavra, mas é a palavra viver em você. É a palavra que vive em nós. Não é nós que buscamos a Deus, foi Ele que nos buscou. Ele que nos nomeou do pó, da cinza, do nada. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus. Nenhuma dessas coisas dará a você o privilégio de assentar naquele trono. Isso será concedido somente à noiva. A noiva, palavra. E esta palavra veio de onde? 7 anjos que vieram da eternidade. Não era mensagem humana, não era mensagem de pássaros, não era mensagem de pombos, não era mensagem de peixe. Não era peixe, pequenos, grandes. Era mensagem de anjos, não era coisas terrestres. Era mensagem de anjo que veio da eternidade, desceu e embarcou no homem fraco. Materializou. Isso repete aqui no ano 2000, Deus toma um homem fraco novamente. Aquele Logos toma aquele homem fraco e abre os olhos dele e faz dele profetizar para nós, a povos, nações, línguas e reis. E agora toma nós, toma ele, toma nós, para ver essas coisas, assentar neste trono de vencedor. Você está descansado nessa manhã? Você está agradecido e consciente que não é nenhum mérito nosso, é o mérito dele? Então Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.